Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, iniciando um oráculo semanal, 28 de agosto até 3 de setembro. Então, este é o último oráculo semanal de agosto, num horário alternativo hoje, para iniciar já a semana de um jeitinho muito especial, porque esse céu do momento ele está cheio de revitalizações e adaptações muito interessantes. E essa energia dessa semana, ela traz muito bem na prática essas dinâmicas que a gente está vivenciando de uma forma, de um contexto muito amplo, através desse Sol em Virgem e também este belíssimo, tão falado e requisitado Mercúrio retrógrado em Virgem. O que acontece quando a gente começa a usar essa energia virginiana? A gente consegue entender de fato o que é o propósito de uma faxina. Então, na prática, quando a gente começa a fazer uma faxina, seja ela externa, seja ela interna, seja ela simbólica ou seja ela nível concreto, a gente vai conseguindo superar alguns apegos e naturalmente, por conta dessas superações, a gente sente uma revitalização quase momentânea. E isso fica muito mais evidente quando a gente está passando por uma retrogradação de Mercúrio, junto dessa depuração do Sol em Virgem. Porque tem algumas palavras-chave que precisam e que podem ser decodificadas quando a gente está frequenciando essas qualidades de Virgem. Então, assim, tem algo que é muito importante e que nos é, de alguma forma, exigido durante esse trânsito, esse cenário e esse momento, e tem uma ênfase aqui para essa semana de 28 de agosto até 3 de setembro, que é justamente essa questão de ter um método para fazer as coisas, se comprometer em dar forma para as coisas de uma forma redundantemente assertiva. Então, se a gente colocar no papel essas palavras-chave e trouxer essa perspectiva de aonde eu preciso trabalhar um método com o que eu de fato preciso me comprometer, que tipo de situação tem me pedido discernimento e quais as situações que estão precisando ser lidadas de forma assertiva, a gente já tem um grande norte. Porque geralmente quando a gente precisa fazer esse tipo de depuração, de separar o joio do trigo, de entender que cada coisa precisa do seu lugar para o funcionamento do todo, a gente também está lidando com questões emocionais. E os nossos corpinhos emocionais nessa semana, por conta de todos esses processos revitalizadores, dos movimentos surpreendentes que podem se abrir, de informações novas que adentram as nossas experiências, vivências, os nossos campos, eles vão dar esse acréscimo de situações emocionais que não estavam conseguindo, de alguma forma, ser superadas e que agora, com esse estabelecimento de coisas que precisam ser ordenadas, com essa ordem, botar a casa em ordem mesmo. Com esse botar a casa em ordem, a gente consegue lidar com questões emocionais que, por meio desse aspecto muito simbólico, muito profundo ou muito cheio de emaranhados, nós não estávamos conseguindo depurar antes dessa semaninha especial que a gente está adentrando aqui. Então, quando a gente está falando, e aí eu vou repetir de novo,
a questão da retrogradação, principalmente de Mercúrio, porque a gente já estava aí e ainda segue com uma Vênus retrógrada, mas falando principalmente dessa retrogradação de Mercúrio, a gente tem uma oportunidade tão bonita para olhar aqui para essas demandas e entender tudo aquilo que a gente está conseguindo reverter dentro da gente de informação. Pensou sempre dentro de um paradigma. Nessa semana, nessa temporada aí de Mercúrio retrógrado, olha quanta coisa pode ser restaurada, quanta coisa pode ser recuperada. E tem um sentido muito profundo para a gente encontrar realmente no meio dos acontecimentos, no meio dos pensamentos, no meio dos insights, essas boas oportunidades para a gente se regenerar. E o que a gente consegue recuperar energeticamente? O que a gente consegue regenerar? O que a gente consegue restaurar e resgatar na gente mesmo, a nível informacional, consciencial, que nos auxilia a lidar com os processos emocionais que vêm, de alguma forma, sobrecarregando. Então, às vezes, só de você reconquistar um espaço, de você reconquistar uma postura, uma posição na sua própria vida, isso já dá um outro sentido, ressignifica várias outras situações que estavam ali dentro de um ponto cego. E essa sensibilidade para entender qual é a postura, qual é realmente a posição que você precisa trazer para determinados locais, espaços, experiências e eventos, clareia muitas coisas. E aí a grande questão é que agora a gente entramos agora dia 27 de agosto, ontem, e vai até dia 12 de outubro, Marte em Libra. Vamos abrir alas e colocar este Marte no palco. Marte trazendo esse arquétipo do masculino, do guerreiro interno, daquele que vai para a ação, que abre caminhos por meio da sua própria força, das suas próprias pernas e das suas próprias ferramentas. A gente olha para esse Marte agora vestindo a roupagem de Libra, ou seja, ele se coloca num lugar muito desconfortável, porque ele que gosta de peitar e fazer sozinho, ele que gosta de ir direto para ação, vai ter que lidar com um tema chamado relacionamentos. E ele que pensa muito em si, que faz por si, agora vai ter que olhar para o outro, vai ter que olhar para os espelhos. Então, por Marte estar agora na qualidade de Libra aí pelos próximos, isso dá em uns 2 meses quase, a gente tem como se fosse uma engrenagem que aciona também os nodos lunares que estão no eixo Áries e Libra. Então esse acionar, esse ligar o botãozinho para eles trabalharem juntos faz com que fique muito mais evidente a gente enxergar as máscaras e as dependências dos relacionamentos. Relacionamentos de modo geral. A partir do momento em que eu acordo, eu já estou me relacionando com o mundo. Os relacionamentos afetivos são as partes mais próximas, mais íntimas dessa constante do se relacionar. Então, é claro que eles podem trazer evidências, podem trazer esses focos de movimentação maior para ajustamento. As coisas agora estão trabalhando em prol dessa complementação, desse tipo de ajustamento. Então, é um espelhamento só. Quanto mais limpo, mais ajustado, mais equilibrado no sentido de movimento e fluxo nós temos essa visão, essa disposição para se relacionar, melhor o fluxo das relações. Então, olhar para as máscaras que nós usamos nos facilita lidar com as máscaras alheias. Olhar para as nossas dependências em relação aos outros facilita lidar com essa contraparte também. E o que acontece quando isso está pegando, então, esses eixos nodais? Isso tem uma escala, uma proporção coletiva que vai fazendo com que a gente
de uma forma ou de outra, gostando de estar nessa festinha de Marte em Libra ou não, sabendo se comportar ou não, a gente tenha que agir em direção à nossa programação mais autêntica. Então, o que acontece? Quando a gente tem um conflito, quando a gente tem alguma briga, quando a gente tem alguma coisa que leva a gente realmente para aquela posição inevitável, para aquilo que você pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que isso foi acontecer? É o inevitável. E o inevitável sempre leva a gente para o nosso lugar mais autêntico, onde não tem máscara, onde você expôs aquilo que realmente é, onde você deixou muito claro a que nível, em que camada, de que forma suas dependências estavam sendo ocultadas de você mesmo. Ah, não, aqui eu faço sozinho, aqui eu me garanto, aqui eu resolvo, aqui eu, ou a outra contraparte. Aqui eu não consigo, aqui eu não sei como, aqui eu não vou fazer sem o outro, aqui eu não sei o caminho. Todos esses extremos de ficar muito entrelaçado no outro ou muito entrelaçado no próprio eu, no extremo do autocentrado, traz esse repuxo para que a gente se direcione para o inevitável. E quanto mais a gente age em direção à nossa programação original, mais a gente consegue fazer esses ajustamentos sem necessariamente chegar nesses lugares de conflito eminente, de precisar arranjar uma briga para falar o que você realmente pensa, de precisar arranjar uma briga para se mostrar como você realmente é. Então não precisa exatamente ir para esses lugares de extremos só porque as tendências estão abrindo oportunidades para que a gente vá para lá ou para cá, mas que a gente possa realmente entender que, principalmente durante esse período ainda de retrogradação de Mercúrio e de Vênus, que logo nas próximas semanas já vai finalizar essa restauração, esse resgate, essa faxina por completo, depois dessas retrogradações, aí esse Marte ele vem com tudo. Então aproveitem não só essa semana desse oráculo, mas a próxima e a outra próxima também, esse início ainda de setembro, para fazer um bom levantamento, uma boa reflexão. Terão muitas oportunidades de revisar, principalmente na área de relacionamentos, para que essa separação do joio e do trigo e esses ajustamentos, aqueles lugares onde a gente realmente precisa agir de forma reta, justa, de acordo com os nossos propósitos, valores, programações originais, tenham os melhores dos efeitos no momento em que isso realmente precisar ser definido e decidido. Por quê? Não é confortável a gente agir de acordo com a nossa programação original, porque temos várias camadas de programações que nós fomos vestindo como roupinhas que nunca nos serviram, mas que afinal de contas tem tantas justificativas para nos deixarmos ser programados por essa ou essa questão, que é claro que não é confortável quando a gente precisa ir se despindo e harmonizando, mas o aprendizado, o que fica realmente, o néctar das situações bem resolvidas, eles são muito valorosos, eles realmente têm um bálsamo por trás desse desconforto, ou seja, vale a pena enfrentar o que a gente precisar enfrentar ao longo desta e das próximas principais 2 semanas, porque são harmonizações. Então, quando estiver diante desse desafio, estiver lidando com máscaras, tanto ter que tirar aquela máscara que ficou ali tanto tempo, que você até se acostuma a usar aquilo, quanto ter que romper com algo que não é uma relação saudável, que não é uma forma, uma linguagem, uma forma de expressão saudável, e você precisar harmonizar isso, lembre-se de que não é confortável, é preciso harmonizar, mas é um aprendizado que quem segura este espelhamento é justamente, aí a gente faz a conexão, é justamente essa Vênus retrógrada em Leão. Então, quando a gente está falando de espelhamento nas relações, a gente está falando de acordo com o espelho
que você segura e que carrega o seu próprio valor. Então, valor pessoal, valor financeiro, valor das relações, nas relações, valor dos vínculos. Como é que você vai saber qual é o valor de acordo com o grau de alegria que você consegue sustentar no dia a dia e no momento em que você está diante daquela situação? Qual é o grau de alegria que você tem nas relações que você está? Qual é o grau de respeito que você tem com aquilo que você diz que valoriza? Qual é, e se é que realmente existe essa alegria e esse respeito nos acordos? Então, no fim, essa Vênus em retrógrada em Leão, ela também está fazendo esse processo de aperfeiçoamento através desse símbolo que ela mesma traz como um espelho. Então, o que eu acho dos outros, o que os outros impactam ou não, o que as situações e as dinâmicas me trazem são para o meu aperfeiçoamento, não são para que eu provoque mudanças, para que eu faça o que eu vejo com os outros, são para que eu faça esse processo de aperfeiçoamento e descubra onde é que está a minha alegria e a que pé realmente está esse lugar de respeito que eu me dou ou que eu me coloco nas situações. E aí, o que acontece? Se a gente lá, voltando do papo do início sobre essa qualidade de virgem que permeia a tudo e que, é claro, se expande ainda mais, temos lua cheia e aquele papo todo que vem e que vai, mas o que se expande aqui? O que faz com que isso tenha uma efetividade? Distração, o quanto você se distrai e o quanto assertivo você consegue ser para resolver determinadas situações. Como é que você vai medir, além de medir através de quanta alegria e respeito você sente nessas convivências, ou se são apenas conivências, convivências em que você não tem muita coerência, também você vai medir pelo teu grau de cansaço, falta de energia. Quando a gente está se distraindo demais, tentando resolver, ou repor, ou lidar, ou levar para frente lugares onde você está carregando uma máscara, onde você está carregando um processo todo de dependência, você vai sentir essa falta de energia e vai conseguir olhar o que aconteceu aqui ontem, o que aconteceu hoje, o que está acontecendo agora que a minha energia baixou tanto. Ter esse lugar de discernimento, ter esse filtrinho para ir levando todos os dias. Imagina que você acorda com uma peneirinha. Leva sua peneirinha para o seu dia e vai percebendo. Faz a filtragem. O que fica realmente aqui? Se eu não precisar usar essas máscaras, se eu não precisar me relacionar de forma dependente, se eu pudesse ser quem eu realmente sou. O nível de paz que você vai receber daquela situação tá aqui, ó. Tá no teu nível de energia, não tem como mentir, não. Você pode tentar se enganar. O que é que está pausando aqui? Voltei, gente? Me avisem. Me avisem se eu voltei, porque agora o Instagram resolveu me pausar. Digam se eu estou aqui ainda, porque eu estou me vendo, mas não estou vendo nada da tela. Vou continuar falando. Sim, obrigada, Lili, tô aqui ainda. Então, esse ponto é não deixar que a sua energia se esvaia por conta dessa tentativa de ficar enxergando só o pior ou o melhor das situações, mas enxergar a você mesma. Ah, eu estou obrigada, gente. Voltei com coragem, eu estou aqui. Todo mundo escrevendo. Então, não é só olhar, mas é que o melhor dessa situação horrível que eu vivo é que tem esse detalhezinho, mas sua energia para viver aquele melhor tá um negócio que nem sei o que. Mas o pior disso, o pior disso, o pior daquilo, mas o melhor disso você não tá conseguindo viver. Então, tentar fazer essa gestão de complementos, fazendo essa análise, trazendo realmente esse escaneamento, essa percepção através do teu filtro, do seu
da sua perspectiva, da sua percepção de como é que está a sua energia, voltando realmente para esse lugar do espelho, né? Então temos aí várias dinâmicas simbólicas para trazer ao longo dessa semana, com esse céu do momento, que é um céu muito amplo, mas pelo eita que eu vi por aí, que já faz uma conexão, principalmente as mulheres lá do Laboratório Amarcura sabem muito bem do que a gente está falando aqui, né? Então, por mais que seja amplo, que seja simbólico, é aí mesmo que o desconforto pega, é aí mesmo que a gente tem o propósito de harmonizar e de entender, mas aonde é que eu tô conseguindo ficar em paz? Aonde é que eu tô conseguindo ser eu mesma? Aonde é que eu tô realmente agindo de acordo com a minha verdade? Porque se a gente tá mentindo pra gente mesmo e levando as situações ao extremo, isso também vai ser acionado. E nessa semaninha aí, principalmente através das relações. Então, feita esta introdução, vamos lá. Abrindo então o oráculo que já ficou ancorado desde cedo aqui nesta mesa, para a gente falar do direcionamento. Então, qual é o cenário dessa semana? Vamos fazer essa leitura, então. Leitura para o oráculo semanal. Cenário da razão. Olha que bonito quando a gente olha para a razão, a gente pode olhar para essa imagem aqui. Razão, então. Este é o fluxo da razão. A gente imagina muitas vezes a razão e essa perspectiva mental das situações como se fosse uma linha reta, mas é isso aqui, ó, a simbologia da razão, a frequência que a razão carrega. E eu achei bem curioso, porque aí, né, no meio de tantos fluxos e contrafluxos emocionais, a gente ter essa frequência da razão aqui como cenário principal. Então, imagina que você está andando aí ao longo da sua semana, assistindo de novo esse oráculo para lembrar das palavras-chave, e ali de pano de fundo a gente tem esse cenário da razão. Espia só. Há momentos em que você precisa usar a razão e a lógica. No mundo do espaço-tempo, a razão intercede na preservação da vida por meio da mente prática. A razão também pode se tornar extremamente abstrata. Ela é útil, mas precisamos perceber os seus limites. Quando usa a razão, você está tentando entender a vida em termos de causa e efeito numa sequência linear. Se você tem um projeto que precisa de uma gestão cuidadosa, use a razão para orientar os seus passos rumo à concretização. Você também pode querer descobrir a causa de alguma coisa que já aconteceu. Examine a cadeia de eventos em retrospectiva e descubra a causa. A razão favorece o controle, mas não o descontrole e a abertura com relação à luz e amor. Pensa e reflita. Visualize e sinta a razão por meio da mente racional e lógica. A razão diz: transforme a racionalização em raciocínio sequencial. Examine paulatinamente, de maneira lógica, os acontecimentos deste mundo. A afirmação que a carta traz ao final, para a gente guardar aqui como senha da semana, é: eu posso usar a razão quando eu preciso realizar ações práticas e lógicas. Então, percebe como, para variar, um resumo do céu do momento? O que é que eu vou ficar me distraindo, tentando entender aquilo outro, se não tem uma sequência, se não tem uma lógica, se eu não estou usando realmente os eventos, os acontecimentos como objeto de estudo? O que acontece? A gente não está acostumado a se fazer perguntas básicas, racionais, do tipo: qual é o seu objetivo com isso? Onde você quer chegar com essa história? Por que você está fazendo isso? Então, se perguntar essas perguntas básicas e racionais e voltar realmente nessa linha do tempo: peraí, tô sentindo essa angústia, tô sentindo essa questão aqui, tô fazendo essa coisa bagunçada aqui, tô agindo dessa forma desde quando mesmo? Quando é que foi que isso começou? Ah, foi aqui? Não, não foi aqui. Então aconteceu isso, e eu tô
80 mil anos agindo dessa forma, achando que sou eu, mas na verdade aconteceu aqui, ó. E desde então eu assumi essa máscara para mim. Ah, agora faz sentido. Então, o que eu vou fazer para poder deixar este evento, essa experiência, esse trabalho, essa relação, essa máscara e ir para um outro ciclo, para eu conseguir, através da minha razão, do meu discernimento, tá passando um filme aí na sua cabeça, né, Johnny? Pois essa é a ideia aqui, a gente vai fazendo as ativações. Aonde é que começou e aonde é que a gente termina algumas situações é justamente agora, porque eu consigo discernir que isso aqui não sou eu, que isso aqui que eu tô fazendo não tem nada a ver com quem eu sou agora, que se eu comecei a agir de uma forma meio confusa lá atrás, agora não há mais necessidade de continuar indo por este caminho. Ah, que maravilha! A razão, quando ela está atrelada com a nossa verdade interna, ela surte um efeito chamado inteligência. A gente fica mais inteligente. A gente começa a escolher com a cabeça um pouco mais iluminada, mais antenada. E aí, esse é o ponto muito importante para essa semana. Estamos com esta antena, a nossa rede neural, ligada nessa semana. Então, a gente está captando coisas que a gente não captou até agora, da situação aí que cada um está vivendo. A gente está captando informações que estão nessa linha do tempo. Então, você está captando informações e falando, caramba, isso aconteceu aqui, nossa, isso aconteceu em 2000 e tal lá, e isso aqui, que doideira, não lembrava disso? Agora faz sentido. Pecinhas do quebra-cabeça que vão se juntando. Aí você se dá conta de que o caminho que você está fazendo ali tem tudo a ver com uma outra situação. Peças que vão se conectando. Então, a razão, apesar dela ter essa utilidade para você entender causa e efeito, para você entender as suas motivações, para você sair do ponto A para o ponto B, para você entender a sua razão de viver, a sua razão de fazer o que você faz, é exatamente para você delimitar, desenhar essa linha reta, para que isso se torne palpável para a sua compreensão. Agora, os acontecimentos, eles são multidimensionais. Só que a gente não pode tentar exercitar a nossa mente mercurial, porque essa é uma qualidade de Mercúrio, essa substância da mente concreta, que analisa a perspectiva a partir de uma dinâmica de 3D, tridimensional, de leis materiais, de causa e efeito. A gente não pode tentar usar esse tipo de software para entender, para dimensionar, para mensurar o imensurável. E aí, de novo, isso é assunto para aprofundar lá no laboratório para quem está nesse processo comigo, porque é exatamente isso que a gente está estudando ali. Como a nossa mente mercurial e a nossa mente expansiva, que capta informações dos sonhos, que capta informações de outras dimensões, de outras linhas do tempo, elas têm que ter funções muito bem entendidas. Mente superior é a antena. Mente inferior é a que vai decodificar essas informações para que isso possa ser analisado e você siga o seu processo evolutivo, para que você não fique estagnado na situação. Agora, sabendo disso, sabendo que estamos neste cenário, que essas informações e pecinhas vão aí se encontrar ao longo dessa semana, diante desse céu, fazendo todo essa pesquisa de campo com a própria vida e as próprias informações, a gente tá lá, com a mochilinha de sempre. Vamos lá, hora de abrir a mochilinha da Dora Aventureira. Na mochila a gente traz, então, a carta do Sol. Um solzinho muito danado esse Sol aqui, porque esse Sol, se ele tá pesado, apesar de Sol ser sempre uma coisa maravilhosa, positiva, energia solar maravilhosa, já estou com saudades do Sol da semana passada, apesar da gente ter toda essa energia brilhante, quando ele tá nessa posição de peso, de excesso, o que a gente tem num Sol excessivo? Como é que fica a nossa pele, o nosso solo, a nossa vida, se só tem sol, nada de água? Seca, esturricada. Então, a gente vai olhar para esses processos que foram submetidos a um excesso de confiança, a um excesso de orgulho,
de ego, de vaidade, daquilo que a gente negou, que ofuscou completamente a nossa visão. Então, no sentido de excesso, a gente vai olhar para nossas questões que estão aí já exauridas, que a gente negou. Então, o que você não conseguiu mexer aí de assunto, deixa isso vir aqui, ó, na sua rede neural, deixa essa informação passar, porque você negou, fingindo que tá tudo bem, tá tudo resolvido. Não está tudo resolvido, não está tudo bem. Aí você vai ter que pegar o seu orgulho, o seu ego, o seu excesso de sabe Deus o quê e botar para conversar. Porque se a gente tem energia solar, a gente precisa captar então ela para usar a favor. A gente vai tirar o excesso da mochilinha, mas entendendo que essa energia ela tá ainda aqui porque tem algo para ser resolvido. Ou seja, semana para resolver o que não tá legal agora. O que por orgulho você quis deixar quieto, o que por orgulho você colocou uma baita luz assim, pá, estourou aquele holofote ali e falou: "Ah, não estou vendo. Tá tudo ótimo, só luz. Só para frente, só tranquilidade, tá tudo lindo". E o olho fechado ali, de tanta luz, de tanta, nossa, que maravilha. Então, sem arrogância e com muito respeito, agora você vai ajustar estes holofotes e dar aquela direcionada para aquele tema mais dificultoso. Falar, isso aqui não tá muito bonito, não. Isso aqui não tá muito legal. Isso aqui tá excessivamente me incomodando, na verdade. E eu quero resolver. Bueno? Direcionamento. O que a gente faz, então, quando a gente precisa resolver alguma coisa que por orgulho não resolvemos ainda, porque eu queria manter uma imagem de sei lá o quê? A gente vai para o direcionamento da âncora. E a âncora, ela tem uma coisa muito boa, além do propósito natural de uma âncora, que é firmeza, que é trazer solidez, que é ancorar. A gente tem soluções inovadoras quando a gente tem a carta da âncora aqui como direcionamento no nosso oráculo semanal. Então, agora que você está enxergando, que você já não está mais com aquele holofote na cara estourando, você vai confiar que é sim um momento seguro para resolver o que não foi resolvido, para dar o próximo passo de uma forma mais estável. Opa, agora eu consigo colocar os pés no chão, agora eu consigo assumir a postura que eu realmente preciso assumir. Agora eu não preciso usar essa máscara disso ou daquilo. Agora é um momento onde eu me sinto mais seguro para resolver, então. Porque a calma, ela traz estabilidade. Essa estabilidade, ela não é conquistada quando a gente está com pressa ou quando a gente não quer enxergar ou quando a gente não quer resolver porque eu quero ir para frente. Então, quando você está olhando para essa situação dessa semana ou há situações que se abrem ao longo dessa semana, há situações que estavam estagnadas, há situações que tinham aquele falso movimento de não, tá tudo bem, não, tá indo para onde? Esses falsos movimentos é que eles ficam mais claros. Não tá indo. Isso aqui eu preciso pegar com gosto e resolver. Isso aqui eu preciso organizar. Isso aqui eu preciso botar numa planilha. Isso aqui eu preciso olhar que diante da dificuldade que eu superei, eu ainda tenho trabalho. Mas a diferença é que cada vez que a gente supera uma dificuldade e a gente consegue enxergar qual era o obstáculo ali, enxergar o que estava te impedindo de falar, de resolver, de organizar, você consegue ancorar as suas capacidades. Por isso que vem, insights, soluções inovadoras, coisas que você ainda não tinha pensado, não tinha conectado. E isso é incrível. Então, a gente precisa manter o foco exatamente nesse ponto, né? De ancorar as nossas capacidades. Você sabe quais são as suas capacidades? O que acontece? Aí volta lá naquela história de puxar na linha do tempo. Quando você passa por um desafio, por uma mudança, por uma dificuldade, uma coisa que você precisou lidar muito com o seu ego e superar.
que você fez? Quais foram as capacidades que você descobriu que você tinha, que até aquele momento você não imaginava que você tinha aquela força, ou que você tinha aquela habilidade, ou que aquilo se resolvia de uma forma X, Y. Então, assim, essa firmeza, essa solidez é que traz uma tranquilidade. Muitas vezes a gente resolve uma situação, não é da forma como a gente imaginava que seria o melhor encaminhamento, não é da forma aonde a gente sai bem, não é onde a gente continua sendo bem quisto, onde a gente é bem visto, bem-vindo, mas é do jeito aonde a gente fica em paz com a gente mesmo, porque a gente está usando a programação original e sendo fiel a si mesmo. Essa é a arte da resolução para as situações da nossa semana, porque na turbulência dos sentimentos, primeiro eu preciso firmar minha lucidez. Não vou chegar resolvendo as coisas de forma turbulenta, com as emoções a mil, aquela coisa louca. Então, ancora primeiro. E ancora mesmo, chama teu ancoramento. Chama todo mundo lá, chama a guia, chama toda a galera, que tá todo mundo cheio de serviço para fazer e vocês precisam direcionar melhor isso aí. Chamou o ancoramento? Tá ancorado? Tá um pouquinho mais lúcido? Vai resolver, porque mesmo que algumas coisas atrasem, é de apoio que a gente precisa quando a gente está no meio de uma tempestade. Por isso que o sol ficou na mochilinha, né? Não dá para resolver algumas coisas virado no saci do orgulho e outras só quando a gente está mais ancoradinho na lucidez é que a gente consegue resolver. Mas, putz, se eu soubesse disso lá atrás, mas, se eu tivesse resolvido isso, não estaria tão atrasado isso e aquilo. Mas é a qualidade, é o como que você resolve. Então, entenda que algumas situações mais tempestuosas a gente só consegue resolver quando a gente se tranquiliza, tem a ideia de, eu posso pedir ajuda aqui, eu posso buscar apoio nisso, eu posso usar tal recurso, eu posso investir aqui e mobilizar isso aqui. Então, mesmo que as coisas não saiam como programadas e não vão, a gente vai entender que existem recursos que a princípio podem não ser tão maravilhosos, mas que nos mantêm nesse lugar aqui, ó, em paz comigo mesma, fiel a mim mesma. E aí, se a gente junta, né, faz esse combinadinho aqui do sol com a âncora, a gente entende que, guardem essa informação, sucesso é segurança. E isso muitas vezes está atrelado a um monte de paradigma financeiro, ou de questões materiais, ou de relacionamentos até, né? Sucesso na relação é estar segura numa relação estável, sucesso é ter estabilidade financeira. Não. Sucesso é estar seguro de si. Sucesso é confiar que você está fazendo o que você pode fazer no momento em que você está. Então, se sucesso e segurança estão atrelados aqui nessa informação, a gente também precisa se atentar para um determinado ponto aqui. Olha que informação preciosa. Cada vez que eu tiver uma informação preciosa para falar, o Instagram vai falar, deu 20 minutos, eu não sei porque ele está fazendo isso hoje. Voltei, olha que informação preciosa. Os objetivos que são alcançados nessa semana, mesmo que eles sejam muito subjetivos, mesmo que esses processos sejam feitos e só você pense, nossa, que bom que eu consegui resolver isso em mim. Isso é permanente, tá? Por isso essa âncora aqui. Então, aquilo que a gente for decidindo, encaminhando e o que mudar essa semana, olha que vai ficar um tempo mais do que essa semana. Essa informação aqui, vocês inclusive me lembrem que eu falei isso, porque eu quero ver onde isso vai dar. Então, esses objetivos alcançados ao longo dessa semana, eles têm essa substância de permanência. Isso pode ser maravilhoso ou pode ser péssimo, então escolham pela maravilhosidade da coisa, escolham agir sendo fiéis a si mesmos, que aí a porcentagem de erro, de falha, ela é muito neutra diante daquilo que realmente precisa se firmar e ficar. E aí a gente vai, então,
para o conselho de Maria Padilha. Baralho de Maria Padilha, então, dessa vez eu tirei 2 cartas que era só para dar uma confirmada. Primeiro, eu abri aqui e veio surpresas. Aí, quando vem surpresas, eu quero falar mais o quê? Que tipo de surpresas? Surpresas é a carta da lâmpada acesa. E ela vai trazer justamente esse caráter do inesperado. Olha, lide com as situações sabendo que tem um espaço para o inesperado. Você não vai conseguir prever tudo. Faça o planejamento, faça tudo bonitinho, faça a faxina, faz o que está no teu alcance, mas lembre-se que tem um elemento surpresa que você não estava contando com a astúcia deste elemento surpresa. Então, esse elemento surpresa, ele vem para você reconhecer. Vem para um ponto de virada. É como se algo se acendesse. Isso é bonito demais, né? Porque quando uma lâmpada acende, já não dá para desver. E isso pode estar num nível tão sutil, né? Como eu dei esse exemplo, e eu acho que vale para muitas pessoas que escutam aqui, é que muitas vezes essa lâmpada se acende para um propósito de cura. Sabe? Quando você tem aquele insight, você fala, que bálsamo, tô liberada, tô curada, tá tudo perdoado, tá tudo resolvido, porque aquela lâmpada se acendeu ali. Então, quem não tá numa situação específica, não consegue trazer um assunto específico para essa semana, as coisas simplesmente estão acontecendo, traga essa atenção para o que você pode se surpreender, inclusive com você mesmo. Eita, bora aproveitar tudo isso com sabedoria e verdade, né, Karina? Fábio dizendo que tá com frio na barriga. E Johnny está dizendo, o elemento surpresa é algo bom ou pode vir uma surpresa meio ruinzinha? E eu é que sei. Eu não sei, depois me conte você. E é isso que eu tô dizendo, não é? Eu fui lá, trouxe a carta da surpresa e perguntei qual é a característica, então, dessa surpresa. E aí ela veio reforçar o que eu já tinha anotado aqui em relação às cartas, né? Notícias breves, ou seja, coisas escritas a lápis. Coisas que vão mudar o jogo da vida. Então, mesmo que ela não seja uma notícia escrita numa caneta permanente, ela está escrita a lápis, ou seja, ela vai deixar uma marca, ela vai impactar, ela vai trazer indícios de decisões que precisam ser permanentes. Então, mais do que a gente se preparar para receber uma notícia, um elemento surpresa, bom ou ruim, é a gente entender que tipo de escolha a gente vem fazendo com a gente mesmo, que está bom ou que está ruim. O que está ruim para você? O que você vai escolher fazer com isso? O que está bom para você e o que você vai escolher para que isso progrida? Lembrando do cenário de fundo, né? E isso tudo tem um elemento de causa e efeito. E isso tudo passa pelo nosso critério da razão. Então, a gente tem essa semana aí para ficar com frio na barriga, para esperar o bom ou ruim, para ficar todo nessa expectativa ou para ir lá para o cenário da razão. Espera aí que eu tô no ajustamento, então. O que eu quero ancorar? O que eu quero firmar? O que está se solidificando? Está se solidificando muitas situações ruins? Está se solidificando muitas coisas que eu posso tranquilizar a minha postura diante delas? Então, primeiro é responder aquela coisa mesmo. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Para que quando esse elemento surpresa apareça, essas notícias breves, essas informações se mostrem, como é que elas vão te encontrar? Isso vai ser bom ou ruim para elas? Como é que essas situações vão te encontrar? Isso é o que está no nosso alcance, né? Se trabalhar nessa tranquilidade, sendo fiel a si mesmo, trabalhando primeiro essas questões de abrir mão de alguns orgulhos, de algumas arrogâncias, de algumas faltas de respeito consigo e com o entorno, e apaziguar essa parte que, de repente, ouvindo pela primeira vez, isso parece muito solto e muito sutil. Mas aí é a graça do oráculo, né? Que as experiências vão se mostrando e vocês vão conectando os fatos. Bueno, então, por hoje é só, meu povo. As informações estão aí tilintando, que elas vão assentando e sendo ancoradas aí, com certeza elas vão. Depois dos feedbacks maravilhosos, vocês me contam como é que foi aí esse desenrolar.
Vamos iniciar setembro, aliás, com lives Abre Caminhos. Já estou com saudades de chamar mais gente para falar aqui comigo. E aí a gente vai falar sobre o céu de setembro, vai trazer outras cocitas, outros assuntos muito pertinentes a este céu de setembro. Teremos convidados e pessoas maravilhosas, como sempre, me fazendo companhia. E depois eu passo, então, este calendário para vocês. Assim, mais um recado. A agenda de outubro está aberta, tá bom? Então, quem quiser fazer atendimento de mapa astral, de revolução solar, leitura de tarô ainda tem para setembro, mas restaurações energéticas e amarcura, que começa um novo processo de amarcura individual, é lista de espera para outubro, então vocês não se enrolem e já se programem, aproveitem essa semana aí para já ancorar também a sua agenda comigo. Bueno. Besitos, graças e até a próxima.